Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Pod Life, o seu podcast favorito. E eu tô de volta depois de um longo e bom tempo, né, Nick? Depois de um ano, cara, eu acho. Eu acho que tem até mais tempo, né? Que bom. Beleza? Aqui, bom gravar com vocês de novo tempo, depois, velho. Eu acho que a última vez que eu gravei, realmente eu não lembro. Só nós dois eu não lembro. Mas também, né? 2 bebês. É muito trabalho, dá muito trabalho, mas são umas lindezas. Tá já? Elas estão com 1 ano e 7 meses, né? Agora você também é pai, agora tem bebezinho, o Baby Zion. Completou 5 meses essa semana e, cara, tem sido um tempo maravilhoso. Cara, ele nem parece ser 5 meses só. O menino parece estar com 1 ano, viu? Então o pacote tá grande, mas tem sido um tempo maravilhoso, assim, eu tenho aproveitado a cada momento. Cara, Deus é fiel. Experiência top ser pai, né? É uma né? experiência, assim, eu tava comentando com um casal de amigos ontem. Quando eu segurei ele pela primeira vez, eu fiquei em choque, assim. Eu falei, caraca, velho, meu filho. Comecei a chorar no mundo, mas assim, Deus é fiel. Deus cumpriu a promessa que ele prometeu pra mim há muitos anos atrás, e assim... Amém. Preparar pra fazer mais, né? É isso aí, cara. Baby Zion não pode ser single, não, de forma alguma, né? Só o futuro, vamos ver. Pessoal, vocês estão vendo, estamos num local totalmente diferente. Nós não estamos nos nossos estúdios do Pod Life, por quê? Essa gravação está acontecendo no nosso retiro de homens, está acontecendo na Pensilvânia, né? Isso. Então, por isso esse espaço está diferente, você vê cabo pelo chão, mas o importante é o conteúdo. E eu vou te falar, o conteúdo de hoje é pedrada, viu? Ó, pedrada com convidado, foi sem querer. Mas antes, o que o pessoal tem que fazer, Nick? Pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para quando a gente lançar um episódio novo, você já receber a notificação no seu telefone. E vai lá e assistir o nosso episódio. E também segue nosso Instagram aí, porque o nosso conteúdo é o quê? Ele é top, é fenomenal. O nosso conteúdo é uma bênção, pessoal. E o episódio de hoje, ele é muito bacana. A gente está recebendo um cara que ele é excepcional. Tem mais de 500 mil de seguidores no Instagram. Ultimamente rolaram alguns vídeos polêmicos sobre ele vai poder esclarecer, contar pra gente sobre tudo isso. É um cara que a gente está muito feliz de receber aqui nos Estados Unidos. Vocês vão entender um pouco da história dele, o porquê que é tão especial, né? Ele tem visto há mais de 10 anos, mas somente agora ele decidiu vir, mas por um motivo especial, mas eu vou deixar somente pra ele contar. Nick, faça as honras, apresente o nosso convidado. Antes de eu falar o nome dele, cara, que privilégio ter você aqui comigo, mano. Eu tava comentando com o pessoal porque 1 ano atrás, no nosso retiro anterior, eu fiz uma oração pra Deus aqui no retiro. Eu falei assim, eu quero que o pastor Pedro esteja aqui com a gente no ano que vem, no próximo retiro, pregando, compartilhando um pouco que o Senhor tem feito na vida dele. Cara, 1 ano depois, e você tá aqui com a gente. Sou seu fã, cara, te admiro muito. Obrigado pelo carinho. Pessoal, com vocês, pastor Pedro Daniel. Iva! Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado a vocês. Tamo junto, tá, pelo irmão? convite. Deus abençoe você que tá de casa, ou do celular, ou de algum lugar nos assistindo. Nick, também sou seu fã, você é um cara incrível. Tamo junto, cara. Sua simpatia, sua leveza. Deus tem uma graça sobre a sua vida. Amém. Meu irmãozão, obrigado pelo seu esforço, né, em produzir aqui remotamente, né, assim, e tão rápido. Ele montou um mini estúdio aqui, gente, tô impressionado com a capacidade dele. E bora lá, bora trocar ideia, falar do reino, falar de Jesus, falar dos desafios, das polêmicas. Oh, meu Deus. É porque o pessoal gosta, né? Eles gostam. O pessoal é crente, mas gosta de uma polêmica. Mas segue páginas de fofoca e isso mostra o quanto que eles gostam de uma conversa. Inclusive, tem uma página de fofoca que eu tenho que orar, porque, olha, eu tenho até arrepio, porque eu não gosto mesmo, eu não gosto. Eu acho que as pessoas se dizem crente, mas tem que ser crente pra fazer o bem, né? Agora pra ficar disseminando fofoca, muitas vezes mentira. Vamos orar pra acabar se Deus quiser, eu vou fazer igual o pastor Anderson. Desse ano não passa, em nome de Jesus. Mas brincadeiras à parte, pastor, obrigado mais uma vez pela participação, por estar aqui. E, é claro, né, o senhor é uma pessoa muito conhecida no Brasil, não só no Brasil como no mundo, né? Tem aí mais de 500 seguidores no Instagram, é um homem de Deus, né? Eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos. E o senhor também é pastor de igreja local. Conta pra gente um pouco a sua história. Quem é o pastor Pedro? Cara, eu vim de uma família comum, uma família boa. Tentei ser jogador de futebol dos 14 anos aos 21. Eu fiquei fora de casa, passei por alguns clubes. Nesse tempo, longe de pai, nessa ilusão, né, de copiar e imitar essas referências negativas que tem no futebol, a gente começa a beber. Eu fui pra droga, aprofundei no mundo das drogas,
né? Me envolvi com muita coisa errada por causa das amizades, as más influências, a falta de também estar perto dos meus pais, que sempre foram pessoas muito responsáveis, mas eu estava muito longe, então eles nem imaginavam o que estava acontecendo comigo. E nesse tempo todo, eu, querendo ou não, no ambiente do futebol, você ouve o evangelho. Tem muita célula, tem parte dos atletas que gostam de ir na igreja, e naquele momento que você está ruim, que você está precisando de uma porta aberta, eu sempre ia. Mas aos poucos a palavra foi entrando, e dos 18 aos 19 anos eu converto, tenho um encontro genuíno com Jesus, sou liberto totalmente das drogas, tive apenas uma recaída depois de um ano, mas depois também nunca mais tive essa recaída. Passei por um processo muito, muito tenso na minha libertação, porque hiperativo, TDAH, com vício em droga, e não era só droga, né? É tudo, é pornografia, é mulher, é balada, é noite, é mentira, enfim, era muita coisa. E Jesus, para fazer a obra, me quebrou, me amassou. Então, os meus primeiros anos de igreja não foi muito mar de rosa, não foi muito assim benéfico, no sentido família, prosperidade, não tinha isso. Mas eu consegui entender, eu tinha discernimento, que era muito necessário eu passar por aquele processo. Por algum motivo eu já entendia que fazia parte do plano de Deus para minha vida. E eu vou para o seminário teológico. Que bênção. Então eu já converto indo para o seminário. Você foi... Cara, eu converti com 18. Com 19 eu já estava no seminário. Uau. Então com 19 anos você já tinha aquela mentalidade assim, eu quero ser pregador, quero ser pastor? Como é que foi? Isso é engraçado. No início, eu não fui para o seminário com nenhuma pretensão de nada ministerial. A minha mãe ficava me vendo muito tempo em casa. Eu não queria ficar com tempo ocioso por causa de droga, de coisa errada. E aí ela um dia me chamou para ir num culto. Eu fui, mas não era culto. Era aula de seminário. Não sei se ela se expressou mal ou se ela fez propositalmente. Fato é que eu gostei mais do seminário que dos cultos. E aí eu que decidi ir mais ao seminário do que propriamente na igreja. Eu gostei muito da dinâmica, do estudo, da profundidade. E aí eu me converto já indo ao seminário. Então acho que isso aí acelerou muitos anos de caminhada cristã, né? Chamava FATENG na época, Faculdade Teológica de Minas Gerais. Era da Igreja Batista da Floresta. E com 22 anos eu já estava abrindo uma igreja. Uau! Foi tudo muito precoce. Tudo na minha vida foi muito precoce. Confesso que eu não sabia muito bem o que era igreja, mas tinha uma paixão, um amor, uma chama, né? E por N motivos eu acabei saindo da minha antiga igreja. Fique em paz, não teve divisão, não teve rebelião, não teve sedução de nenhum membro. Graças a Deus, eu e meu pastor, a gente viajou junto depois, ele me abençoou no dia da minha consagração pastoral. Mas foi uma coisa que eu fiquei um ano fora da igreja, e nesse um ano que eu fiquei fora da igreja, eu procurava outras igrejas, não me encaixava, e mantive um culto na minha casa, porque muitas pessoas me pediam oração, me pediam uma palavra, já viu o dom em mim, eu já tinha sido usado em alguns pequenos cultos da minha antiga igreja, então algumas pessoas me conheciam e pediam um culto. E nesse culto, a coisa não cabia no apartamento, não parava de crescer. Nossa, e aí, em oração, em jejum e buscando a direção de Deus, nasce, na época, a Igreja Internacional das Boas Novas. Olha só. Foi nesse contexto, bem resumido, que nasce essa igreja. E nessa época eu já conheci a Kelly, já estava namorando a Kelly. Eu conheci a Kelly nesse culto caseiro que eu tinha na minha casa. E logo a gente noiva e logo a gente casa. Você então, vê como que Deus fala as coisas, né, Deus literalmente ele me protegeu, ele me resguardou, ele me abençoou. Eu falo que aquele que encontra uma esposa, ele encontra a benevolência do Senhor. Né? E Deus blindou a minha vida, Deus me deu um presente. O maior presente não foi os dons espirituais que eu tenho, não foi a visão, enfim, qualquer dom que eu possa carregar. O maior presente que Deus me deu foi a minha esposa, por isso eu sempre honro ela. Top, Que bacana. Para a glória de Deus. Que bênção. E pastor, em que momento, de fato, surgiu a decisão pela conversão? O senhor contou que passou por uma vida do mundo, né? Sim. Com tudo aquilo que o mundo oferece, que não é ruim, né? Mas quando a gente identifica que quer viver para Cristo, a gente tem essas coisas têm que ficar para trás, já não condiz, não casa, não tem como conviver junto. O senhor falou assim, realmente, é essa vida que eu quero seguir, né? Porque o senhor foi para o seminário teológico pelo convite da sua mãe. Sim. Mas e a decisão? Que momento? Foi Deus falou diretamente, algo que você sentiu? Eu jogava num time em BH chamado Cavaleiro Negro. E eu conheci 3 jogadores ali nesse time que foram enviados por 2 empresários de futebol lá de Vitória. Só que no convívio,
dos meses que a gente ficou jogando junto, eu descobri que aqueles empresários não eram bem empresários, eles eram traficantes de droga, que estavam tentando investir no futebol. Esses caras me convidam para ir para Vitória, para fazer alguns jogos no time desses traficantes. Eu vou para Vitória. A ideia era ficar uma semana, fazer 2 ou 3 jogos lá amistosos, né? Churrasco, festa, pagode, aquela coisa toda, de final de ano. Acabei ficando 2 meses. Nesses 2 meses eu usei droga manhã, tarde e noite. Eu cheguei lá com status de jogador, saí de lá com status de noiado, né? Eu ouvi de boca de traficantes que eu era um sanguessuga, que eu era um verme. Então você imagina se eu ouvi de um traficante que você é um verme. Então naquele momento, lá em Vitória, no Morro de São Benedito, na Reta da Penha, eu estava no fundo do poço. E eu sabia que dali para baixo, ou era cadeia, ou era morte, ou a minha vida ia ser uma tragédia. Eu tinha plena consciência disso. E aí eu me lembrava dos crentes, me lembrava do meu avô João, que faleceu. Eu lembrava da minha mãe, quando ela ia na Igreja Universal, quando eu era criança, quando eu era bem pequenininho, minha mãe na Universal, na Presbiteriana, a minha mãe ia na Batista, na Metodista, minha mãe foi em várias igrejas. E eu tive esse convívio quando criança na igreja. Então eu tinha uma consciência, eu tinha uma crença. Se um dia eu conseguir sair da droga é pela igreja. Eu criei essa crença dentro de mim. E aí eu comecei a orar muito. Inclusive no livro que eu escrevo um capítulo dedicado a esse momento que eu fiquei em Vitória, e o capítulo chama Se Deus Existe, Muda Minha Sorte. Uau. Eu comecei a orar, todo dia eu orava. Mesmo chapado, mesmo doidão, eu orava. Deus, se o Senhor existe, muda minha sorte. E aí meu tio de Carangola, eu tenho um tio em Carangola, irmão da minha mãe, ele é esquizofrênico bipolar. E aí ele dá uma crise que a gente nunca tinha visto até então. Minha mãe me liga um dia e fala, meu filho, nós vamos internar seu tio, ele vai para uma clínica psiquiátrica e a gente não sabe quando ele sai. Você quer vir a Carangola para você despedir dele? Eu falei, quero. Foi a forma que Deus encontrou de me tirar lá de Vitória, de dentro do morro. Uau. E aí, quando eu chego em Carangola, o meu tio não estava, na verdade, surtado por causa da esquizofrenia, apesar de sabermos que mistura-se o mundo espiritual com a esquizofrenia, tem hora que você não sabe o que é o quê. Tem muita gente que tem dúvida nisso, né? Ele estava literalmente possuído por um demônio. Jesus. Ele conversou comigo por inúmeras vezes como uma entidade. Como que você chegou a essa conclusão? Pelo que ele citava. Pelos textos bíblicos que ele citava, pelas gargalhadas, pelos termos que ele usava. Eu não tinha muito conhecimento espiritual, mas era notório sinais ali já que era uma possessão demoníaca. E isso aí me fez, cara, ver o mundo espiritual aberto. Dali em diante, o mundo espiritual ficou aberto para mim. Eu vou embora, eu tô pulando muitas partes, tá, gente? Porque é muito detalhe, mas meu tio... Ele, por exemplo, um texto que ele usou assim do nada, a gente almoçando na mesa, ele olhou para mim e falou assim, busca a Deus enquanto se pode achar. E ria. E dava muita gargalhada. Então, ali eu fiquei em choque. Eu falei, cara, eu tô vendo uma pessoa incorporada. Naquele momento, o senhor já tinha essa consciência. Uau. Ou depois o senhor teve, relembrando esse episódio, veio possivelmente esses detalhes de mais consciência pode ser pós-conversão. Nós estamos falando de 15 anos atrás. Mas eu lembro que na época isso me deixou em choque espiritual. Meu Deus. Tanto é que eu chamava meus amigos pra ver e falava, mano, meu tio tá possuído por um espírito. O que é isso? Tá ficando louco, pô? Seu tio é maluco. Eu falei, não, mano, ele tá com um demônio, ele tá com um espírito ruim, vamos lá em casa pra você ver. E quando meus amigos chegavam, eles iam embora com o olho regalado. Tipo assim, irmão, seu tio precisa de uma ajuda, cara, ele tá muito perturbado. Então, assim, por exemplo, na época eu ainda fumava, e eu fui lá no quintal da minha avó, que era lá no fundo da casa dela, fumei um baseado escondido, ninguém viu, ninguém sentia cheiro. Sentei pra tomar um sol na varanda, ele olhou pra mim e falou assim, e aí, preto velho, tudo bem com você? Depois eu fui entender qual é a entidade e o que é que o preto velho representa. Então, quando eu volto pra BH, aí passou essa fase, eu volto pra BH, tem um almoço na casa da minha tia Esther, e a família paterna minha toda crente de oração mesmo, aqueles irmãos de oração, que tem culto de oração. Benção. E aí, no momento lá final do almoço, começou as orações. Canta 2, 3 louvores, e começa um a orar pelo outro. E eu pedi oração para Maria José, que é da minha família. E ela orou, eu senti uma presença, eu senti um constrangimento que eu nunca tinha sentido, um choro copioso. Eu acredito que naquele dia foi o meu quebrantamento espiritual real. Por quê? Porque eu vou ao espelho do banheiro depois que eu choro, da oração dela, eu me vejo no espelho, eu tinha 2 brincos, né, um em cada orelha, eu tinha um cordão de prata e um boné. Eu tirei o cordão de prata, eu tirei os 2 brincos e arranquei o boné, botei assim dentro do boné e guardei. E quando eu saio do banheiro, ficou todo mundo me olhando, tipo assim,
que aconteceu? O que aconteceu com ele? Naquele momento, o senhor lembra se sentiu vergonha? É como o se uma porquê? escama, cara. É como se eu Caraca, olhei no velho. espelho e a imagem que eu olhava dentro de mim era vergonhosa. Era de tipo assim, Pedro, o que você fez com você? O que você virou? Literalmente, sabe aquele filho pródigo caindo em si? Quando Sim. o texto fala assim, caindo ele em si. Uhum. Eu acredito que aquele dia alguma chave dentro de mim virou. Eu me vi vulnerável, eu me vi exposto, eu me vi nu, mas ao mesmo tempo eu me vi sendo cuidado por Deus. Era um sentimento assim, vou cuidar de você, você é meu. E aí ela me convida para ir à igreja dela, que era a Batista da Floresta. Na outra semana, quando teve culto, um dia eu tô lá em casa à toa, mãe, vamos na igreja, dar lá da tia, não sei o quê. Vamos. Fui, tô até hoje, tem 15 anos, pra glória de Deus. Meu Deus, glória a Uau. Deus, cara. E a gente percebe que as coisas aconteceram de forma rápida, Muito rápido. mas o senhor não foi livre do processo também. Não. Tenho certeza que nesse processo também houveram muitas dores, muitos conflitos, porque no momento que a gente está no mundo e aquela fase que a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador e que a gente tem aquele desejo de viver o novo, vem muitas setas também para tentar fazer a gente voltar para o lamaçal. Com certeza. Né? E como que foi lidar com esses conflitos? Os gatilhos, né? Porque pensa que eu usei maconha 5 anos ininterruptos. E na reta final, eu já andava com ela a qualquer lugar que eu ia. Não tinha possibilidade de eu não estar com um baseado ou alguma quantidade pequena de maconha. Pastor, desculpa interromper. E nesse momento que você fumava, você pedia ajuda pra Deus? Pedia. Deus, eu não quero mais Pedia. isso, eu não quero Pedia. mais isso. Tanto é que meus amigos, na reta final, quando eu já comecei a ir à igreja aos poucos, eu usava droga e bebia, eu já começava a falar das coisas espirituais. Falava do demônio, falava de batalha espiritual, falava de anjo, falava de pecado, de portas abertas. E eles ficavam assim, cara, pelo amor de Deus, véio, você tá cortando o barato de todo mundo, você tá pirado. Teve um amigo que achou que eu tava em surto espiritual. Nó. E que quando eu vou pra igreja, começo a andar de terno, de Bíblia, e ir pra todos os cultos, ele falava no bairro. O Pedro, ele tá num surto espiritual, isso é um surto. E já ele volta ao normal. Isso aí é alguma coisa que tá na cabeça dele, ele entrou em alguma paranoia, mas o Pedro não é isso aí não, cara. O Pedro vai voltar. O Pedro era muito louco. E acabou que esse surto, ele tá até hoje, pra glória de Deus. Aleluia. Né? E não quero sair dele nunca mais. Né? Mas Desculpa, voltando à pergunta, TDAH, gente, perdão. Não, eu perguntei como que o senhor lidou com esses Cara, foi conflitos. muito difícil. Foi muito difícil porque tudo me lembrava a droga. Tudo me lembrava o álcool. Primeiro que na igreja tinha muitas meninas. Então, por ali já era difícil. Eu era adolescente, 18, 19 anos, iniciando a fase adulta e a igreja lotada de adolescente. Então, eu fiquei 1 ano e meio, cara. Fiz um voto com Deus, fiquei 1 ano e meio sem dar um beijo na boca. Ó, Porque eu tinha medo de beijar. Na minha cabeça era assim, se eu beijar, Era um gatilho. esquece. vou abrir o portal do inferno. Então eu fiquei 1 ano e meio fugindo, assim, de todas as situações possíveis. Mas, por exemplo, eu ia na cachoeira, eu lembrava de fumar um baseado. As ruas que eu frequentava no bairro, inclusive, eu comecei a evitar algumas ruas, porque eram ruas que ou os meninos ficavam, ou eu já tinha usado muita droga. Meu Deus. Que eram os quarteirões perto da minha casa, né? E ia ali pra fumar um baseado. Então, cara, tudo me lembrava droga. Qualquer lugar que eu ia, música que eu escutava, qualquer coisa. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar a rota de fuga. Todo lugar que me lembrava droga, praia. Eu ia pra praia. Eu falava, poxa, a praia não é igual sem maconha. Pô, a praia não é igual sem tomar umas 3 cervejas. Então, tudo isso é muito difícil. Redescobrir o mundo. Redescobrir a beleza das coisas. Trazer alegria de novo. Prazer. Sem você estar alterado pelo álcool ou pela droga, foi muito difícil. Porque foi literalmente uma metanoia. Você remodelar todo o seu cérebro. Porque o problema da droga é que ela é química. Ela te dá um prazer de verdade. Né? Um prazer temporário. Aí nós estamos espiritualizando. Mas momentaneamente ali, ela te dá um êxtase, ela te dá um relaxamento. Cumpre o objetivo dela. Ela cumpre o objetivo dela. Então, pra mim era muito difícil ter um problema. Por exemplo, na minha época, eu tava tentando voltar a estudar, ir pro supletivo. Eu não tinha carro pra andar, eu não tinha dinheiro, tudo era muito difícil. Só que na época que tudo era muito difícil, como é que eu resolvia? Fumava um. Acendia um baseado, relaxava, ria, zoava, ficava louco, aloprado, tudo virava festa. Quando você não tem a droga, e na época eu não me medicava, eu não tinha total consciência dos problemas psíquicos que eu tenho, né? Geneticamente falando. Então, pra mim, tudo me arremetia, cara. Eu tremia. Vontade de fumar um. Não, vou orar, vou pro monte.
Então eu passava horas no monte. Dias que eu tinha uma decepção muito grande, dias que eu não conseguia o que eu queria, o que eu almejava. E a gente começa a criar síndromes da perseguição, né? Na minha cabeça o universo não gosta de mim, eu fiz tudo errado, então agora as pessoas me julgam. E a gente começa a criar vários preconceitos, a gente começa a criar vários psicoses e você fica preso naquilo. Então, para eu fugir dessas psicoses, dessas crises internas, a igreja foi uma válvula de escape. Então eu ia muito para a igreja, eu ia muito para o culto. Eu falo que, cara, se você está sendo liberto, se está sendo transformado, vai para a igreja todo dia. Aleluia. Todo dia, vai para o monte todo dia, vão te chamar de fanático, você vai ficar meio fanático mesmo, não tem problema. É melhor você ser fanático pelo bem, ser um extremista por coisas puras, santas, imaculadas, do que você ser um extremista por crime, né, para coisa errada, para mentira, para roubo, para furto, enfim. E aí, foi muito difícil, cara, mas assim, eu te falo que em 2 anos eu já não era mais o mesmo Pedro. Em 2 anos eu já estava totalmente transformado. Eu já tinha voltado a estudar, eu já trabalhava, eu já me via como um homem santo. Já pregava já? Já pregava. Como é que foi a primeira pregação? Cara, eu não me lembro, assim, na igreja eu lembro. Eu lembro que foi uma oportunidade, eu estava jogando no Vasco, eu morava no Rio, tinha um amigo que ia numa Assembleia de Deus, ele me conhecia desde Carangola, ele morava no Rio, e aí um dia ele me chamou para ir no culto. Na Assembleia de Deus, Pavãozinho, ficava numa comunidade atrás de Ipanema. Eu fui pro culto. Só que a Assembleia de Deus tem aquele negócio da oportunidade. E aí eu tô lá, cara, eu tava de camisa polo, eu tenho essa foto até hoje. Pastor Paulo, até faleceu ele. E engraçado que essa igreja, tudo na minha vida é muito engraçado, né? Você passava dentro de um bar para subir a escada, era um lugar muito pobre, muito simples. Então era um segundo andar, era uma laje, e você passava dentro de um bar para você ir pra igreja, olha que loucura. Em frente à caixa box que tava tocando som, literalmente. Era uma aprovação todas as vezes que ia pro Cara, culto. tipo isso. Você tinha que atravessar o vale da sombra da morte ali. Mas aí esse pastor Paulo falou assim, tem um jovem aqui que tá jogando no Vasco, ele se converteu há pouco tempo, eu quero dar uma oportunidade para ele. Eu não entendi muito bem que era uma oportunidade, mas aí o Rafael Paquiel, meu amigo no carro, falou assim, mano, ele tá te chamando pra você dar uma palavra. E aí eu fui, contei brevemente do meu processo de conversão, foi uma coisa bem simplória, mas eu lembro que emocionou a muitos na época, eu estava ainda naquela fase muito assim, novo convertido, apaixonado com tudo, e muita verdade nas palavras. Essa foi a primeira experiência. Mas como que eu começo meu ministério? Nos alojamentos, fazendo culto e célula. Então, que bênção, cara. assim começa o meu ministério. É um lugar menos provável, né? Porque para lidar com o jovem... Porque o jovem ele é muito intenso, né? Totalmente. Quando ele é voltado para o bem, ele é muito intenso para o bem. Mas quando ele é voltado para o mal, para as coisas do mundo, ele também é muito intenso. Não quer saber de nada. nada. Você vê um outro jovem no meio de vários ali, profetizar, falar no nome de Jesus para aquele tanto, tem que ter muita coragem, muita ousadia. O ambiente do futebol, ele é um ambiente muito... A luxúria, ele é real, né? Porque é fama, poder, dinheiro, status, tudo muito. Aí alguém pensa assim, cara, mas o cara ainda nem é jogador profissional, ele ainda nem é rico, nem é famoso, mas ele já se enxerga assim. Porque querendo ou não, se você está jogando num grande clube, ainda que seja na categoria de base, você é tratado de forma diferente. Sim, o brasileiro é alucinado com o futebol. Então, onde eu chegava e algum amigo comentava, ele joga no Vasco, ele já jogou no Atlético, ele é jogador. Podia não estar jogando nada, podia estar desempregado. Mas o fato de você ter a estética de jogador e realmente ter jogado em alguns clubes, fazia as pessoas te tratar de forma muito especial, principalmente as meninas, principalmente as garotas. Agora você imagina, eu do interior, quando eu ia pro interior e estava em algum grande clube, como que eu chegava na cidade? Igual o rei. Lógico, dentro de medidas e proporções da minha idade. Claro. Mas eu me senti um rei. Então, trabalhar a mente de um jovem, de um adolescente, dentro desse ambiente, cara, é muito difícil, é desafiador. Daí que eu vejo que são chamados muito específicos. Quem não conhecer a minha história, talvez não vai entender o meu ministério. Mas é nesse cenário que eu começo a pregar. E o meu jeito, por eu ter muita personalidade, falar muita verdade, não... Por exemplo, se os caras ficassem zoando o crente, eu não ia... Eu que ia zoar eles. E eu ia inverter a situação, né? O meu emocional para essas questões de bullying, de cancelamento, de deboche, eu sempre fui muito forte. Porque na verdade, eu sempre fui o cara que fez contra as pessoas isso. Então, para um cara conseguir me diminuir, me rebaixar, era muito difícil. Porque eu ia entrar no emocional dele. E quando eu converto e começo a pregar, eu exerci essa mesma influência na vida da galera, né? Então, e isso eu acho que a gente é notório hoje
quantos jovens e quantas pessoas que não seriam crente, o meu testemunho que eu mais escuto se não fosse pelo seu ministério, pela sua forma, eu jamais seria crente. Né? Então, meu ministério é muito peculiar nesse sentido de comunicar com uma galera, falar para uma galera que vive uma vida louca. Né? Então, como eu vivi nesse mundo, conheço a linguagem e conheço cada dilema que eles passam, eu consigo acessar muito rápido esse ambiente. Né? E eu acho que isso aí que fez a nossa igreja encher tanto de pessoas tão improváveis. Glória a Deus. Hoje está com 3 mil membros, né? Pouco mais de 3 mil membros. Glória a Deus. Não se que tira essa média. Eu tiro essa média do culto de domingo. Domingo nós temos 3 cultos e a gente faz todos os cultos, a gente tem a contagem. Então, domingo de manhã tem uma média de 700 pessoas. Aí nós temos o culto das 17 horas, que tem uma média de 500, então nós já estamos com 1.200, certo? E à noite, que é o último horário, 19h30, mais umas 800. Uau. Então nós estamos falando que todo domingo passa, oficialmente, 2.000 pessoas na igreja. E eu sempre faço questão de perguntar, quem assistiu o outro culto? Ninguém. É sempre um público novo. Okay. Então, se 2.000 pessoas passam no culto todo domingo, contando aí que tem 30% que não vai à igreja, tem culto nenhum lá. Eu sou o pastor presidente, né? Então, dentro dessa lógica, a gente tem 106 células. Uau. Então, são 106 células, são 500 voluntários. É isso que eu ia perguntar. Então, a sua igreja, a igreja que o senhor é presidente, ela é uma igreja em células. Então, ela é uma igreja em célula, diferentemente de uma igreja com célula. Só que, nos últimos anos, os outros programas, né, as outras atividades cresceram tanto que, querendo ou não, gera conflito. Não adianta falar que não gera, por quê? Porque às vezes o cara serve em 2, 3 ministérios, tem um culto na quarta, que a maioria das igrejas de célula não tem culto do dia de semana, para quê? Para que o foco seja... Então, só que quando a gente nasceu a igreja não era em célula. E o culto de quarta sempre foi um culto profético, um culto de muito milagre, de muitos dons espirituais. Então ele sempre foi um culto muito cheio, muito cheio. Ele é um culto muito evangelístico. Por exemplo, na última quarta tinha 88 visitantes, a gente, pela primeira vez. Então a gente sempre faz um momento do culto, para os visitantes, que foi a primeira vez, a gente dá uma lembrança e pega os dados, né? Para a gente orar para essa pessoa, entrar em contato, explicar como é que funciona a igreja. Fazer o que o senhor manda, né? Cuidar, saber, zelar né? para essas almas, Exato. né? Sim, com certeza. Cuidar, literalmente cuidar, para a pessoa não passar desapercebida e pensar assim, cara, fui na igreja a primeira vez, eles me abordaram, eles sabem que eu sou um visitante, eles me deram uma lembrança, eles entraram em contato, óbvio, a equipe às vezes falha, infelizmente, mas não era para falhar. Sim. O projeto, a programação, os Treinar treinamentos, o cara visitou o culto hoje, amanhã, no máximo, depois de 48 horas no máximo, a igreja entra em contato, faz uma oração breve, não entra em nada da vida pessoal, não faz nenhuma pergunta, só faz uma oração breve para essa pessoa e depois a gente fala dos cultos convidando ela a retornar. Mas a nossa igreja hoje é uma igreja em célula, só que o que eu fiz? O que é Boas Novas, cara? O Brasil é um Brasil, o país é um país muito, vamos dizer assim, plural. O Brasil é multicultural. Veio a Europa com os portugueses, veio a África com os escravos, veio a igreja, o clero, com os romanos, né, com a igreja católica, aí depois veio um pouco de alemão, depois veio um pouco de italiano. Resumindo, tem um pouco de tudo no Brasil. E isso se reflete dentro da religião. Então, hoje tem igrejas reformadas que seguem a linha de João Calvino, dos reformadores, John Knox e tantos outros desses países que são pioneiros no Evangelho, pai das igrejas tradicionais. Mas aí vem a Assembleia de Deus, que é um rompimento da igreja com a igreja batista, cheia de dons, que crê nos dons e que vai falar para a periferia do Brasil. Ela vai acessar as comunidades. Então, o que é Boas Novas? A Boas Novas é uma mistura, cara. Ela tem um pouquinho... O que tem de melhor na Batista? Por exemplo, os batistas são excelentes em louvor e adoração. Sim. Né? É uma teologia sã. Ela não é nem muito para cá, nem muito para lá. É uma teologia mais central. Mas eu, por exemplo, eu creio que a salvação não se perde. Mas se eu for falar que a salvação não se perde, já vão me classificar como reforma, como reformador ou como calvinista. Mas eu acredito nos dons espirituais, então eu sou arminiano. Então, cara, o que é a Boas Novas? A Boas Novas eu tentei pegar o que tem de melhor. O que eu observei. Pegando o melhor. Foi filtrando. Fui filtrando. Né? Retenha o que é bom. Paulo disse, retenha o que é bom. Sim. Então, a gente pega essa embalagem de church, de uma igreja mais moderna, mais jovial, mais contemporânea,
mas a minha linha de teologia, ela é pentecostal, mas o meu louvor é batista, mas a igreja é em célula. Então entende Sim. como é complexo classificar a igreja como uma coisa só? Sim. Isso é o resumo de quem nós somos. Mas ao mesmo tempo é bacana, porque muitas vezes as pessoas saem chateadas de uma igreja, porque algo aconteceu, porque viu algo que não queria ter visto. E é bom você ter, porque ela fica uma igreja que consegue acolher todo mundo. Né? Não é uma coisa, uma doutrina só e aquilo ali. Não, você consegue atender todo tipo de público que tem um único objetivo, né? Buscar Jesus Cristo. Esse é Ele é a esse é o único centralidade. objetivo. E eu queria perguntar para o senhor, mas antes de perguntar, eu achei interessante a sua fala sobre a sua conversão no momento de largar as drogas, de largar as coisas do mundo e os momentos que ativavam os seus gatilhos. E é justamente isso, porque as pessoas pensam que ir para um retiro espiritual, ir para um culto poderoso, e ali ela recebe aquela emoção, chora, se quebranta, e ela acha que a transformação basicamente é o pastor impor as mãos sobre a sua cabeça com óleo, orar, acabou. Na segunda-feira, no dia seguinte, já vai ser tudo novo. Mas não é bem assim. Porque a transformação, ela é uma decisão. E qual que é a decisão? A decisão é você não caminhar mais pelos caminhos que te levavam ao mal. Foi o que o senhor fez. Opa, se esse lugar me traz um gatilho e me lembra a droga, eu já não vou passar mais por aqui. Por quê? Porque isso vai ser prejudicial. O diabo ele só quer isso aqui para poder te trazer de volta para o lamaçal. Então que as pessoas entendam que a transformação é decidir não andar mais por lugares que te levam para o buraco. Então, decidir andar pela luz, decidir andar pelo caminho correto, né, pastor? E procurar, eu não vou nem acrescentar o que você falou, porque é basicamente isso. Mas a pessoa fala, mas eu estou tentando, pastor, eu não consigo. Cara, ajuda dos profissionais. Sim. Psicólogos. Porque os efeitos do pecado não geram só no mundo espiritual. Ele defrauda a sua mente. Ele muda o seu comportamento cerebral. Por quê? Porque ele vai acionar inúmeras áreas do seu cérebro que gera prazer, que gera desejo, que são vontades compulsivas, quase que você não consegue ter domínio sobre si. É o que a Bíblia fala, somos escravos, que as pessoas são escravos do pecado. O que é um escravo? Ele faz contra a vontade. Cara, eu não queria fumar, mas eu fumo, porque é mais forte do que eu. Chega uma hora que eu não dou conta. Então, meu conselho, além do evangelho, além da Bíblia, é ter um bom pastor, um bom discipulador, se envolver o máximo possível em rotinas saudáveis, academia, esporte, saia de todo ambiente, de toda frequência, de todas as pessoas que possam te gerar um desejo, uma tentação, e procure profissionais, um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, porque esses profissionais estudaram a fundo a mente humana, o comportamento do seu corpo, a sua fisiologia, para te ajudar, talvez, por exemplo, na época eu tinha muita crise de abstinência. Se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje, talvez eu tomaria um remedinho, temporariamente, até desintoxicar, Sim. que me ajudaria a não ficar procurando aquele desejo, entende? Mas o processo é isso, é um processo longo. Só para concluir, sobre o processo, eu gosto muito daquela história dos 10 leprosos. Os 10 tinham problemas terríveis. Jesus disse assim, vá até o sacerdote. O texto é enfático em dizer assim, enquanto caminhavam, foram limpos. Por que Jesus não limpa eles imediatamente? E por que eles não são limpos quando chega ao sacerdote? Porque eles são limpos na caminhada. O que transforma a gente em um bom cristão, em um bom filho de Deus, é a caminhada. É João 15, é permanecer. Ano após ano, vai ter uma poda nova. Todas as estações Deus vai te podar algo. Eu me sinto sendo liberto e transformado por coisas até hoje. Só que são coisas tão profundas que foge aos olhos humanos, porque não é mais um pecado externo, não é mais um vício externo, não é mais um comportamento pecaminoso no sentido escandaloso da palavra. Mas são coisas que estão muito enraizadas no comportamento humano, que Deus vai dizendo assim, cara, você pode ser melhor do que isso. Você pode entregar um pouco mais do que isso. Entende? Então, é na caminhada que a gente vai ser transformado. Glória a Deus. Pastor, eu tive a oportunidade de ir lá na Boas Novas, há um tempo atrás, e, cara, que igreja linda, fantástica, maravilhosa. O grupo de louvor, sem palavras. Impecável. E aí eu confesso algo, hein? Cara, eu dei uma leve julgada quando eu vi você. Eu brinquei esses dias porque eu olhei sim, eu não sabia que você era o pastor de lá, eu não te conheci na época. Você subiu com aquela calça rasgada, o bração tatuado. Eu, como
Assembleiano. Eu olhei e falei, deve ser um irmão da igreja aí. Deu oportunidade pro irmão. Eu falei, cara, e você foi pregando, vai, você foi quebrando tudo. Eu falei, o irmão prega muito bem. O cara é ousado. E no final das contas, eu me identifiquei com o senhor. Eu falei, cara, gostei muito desse cara. O julgar não foi por mal. Eu entendi. No final, aí eu descobri que você era o pastor. Aí eu falei, meu Deus, me identifiquei muito. E eu queria saber como que você lida com esses julgamentos. Porque eu sei que você lida com muito julgamento. Pelo seu estilo de roupa, talvez pelas tatuagens, pelo seu falar. Como é que você lida? Atenção aos perfis de fofoca, porque eles gostam dessa hora, né? Não, é porque aqui a gente joga limpo, a gente fala real, então aproveitem, peguem agora. Que todos vão pro inferno, tô brincando. Já vai viralizar agora, pastor. É brincadeira, gente. Foi só pra não perder o ensino. Mas vamos lá. No início eu sofria. Mas eu comecei a perceber que era muito comum qualquer pessoa que se aproximava de mim pela primeira vez me colocar dentro de um estereótipo. E eu comecei a aceitar que eu também não fazia muita questão de ser o estereótipo aceitável para um pastor. Então, primeiro partiu de mim de entender, cara, Pedro, você não veste roupa de pastor, você é todo tatuado, já pintou cabelo, você usa roupas totalmente fora do padrão, então você não tem que querer que as pessoas enxerguem você logo de cara um pastor. Ponto. Então, eu tive que resolver primeiro as minhas crises. Cara, você quer se vestir assim? Legal. Você quer se comportar assim? Bacana, você é livre. Mas saiba que vai demorar mais para as pessoas acreditarem em você. Vai ter que aguentar a pressão no começo. Porque não tem jeito. A gente vai julgar um ser humano pelos primeiros minutos. A primeira impressão é que fica. Ou, talvez você não vai ter a segunda chance. Entende? Sim. Mas hoje se tornou para mim algo muito gostoso, cara. De falar que é divertido. Por exemplo, eu estava vindo para cá, eu mostrei até para aquela mensagem. Tem um empresário na nossa igreja e já tem um tempinho que ele está indo. E agora ele resolveu me mandar uma mensagem, um texto gigante. Eu que não tinha me preparado para essa pergunta, porque senão poderia ler o texto. Exatamente isso que você falou. Pastor, já falei mal do senhor. Eu frequentava uma outra comunidade e eu vivia te criticando. Eu não conseguia concordar com o pastor usar as roupas que você usa, o seu linguajar. Para mim a conta nunca batia, nunca fechava. Porque eu via cortes de 30, 40, 50 segundos, 1 minuto. Até o dia que eu te conheci de verdade. A minha família me fez ir no culto, eu fui um pouco contra gosto, mas me deu uma chance. Tá, deixa eu ver então, porque tanta gente também elogia. Tem muita gente que fala mal. Deixa eu ver o hype desse cara aqui. Deixa eu entender esse cara. E aí ele falou assim, pastor, só tô te mandando essa mensagem agora porque eu com muita maturidade quis te avaliar assim. Eu quis avaliar para não fazer mais um julgamento errado. E cara, aí ele começou a falar muitos elogios, eu não vou ficar falando porque não vou ficar me envaidecendo aqui, mas reconhecendo que ele tinha feito um pré-julgamento, que ele não conhecia a minha essência, não conhecia o meu caráter, o meu coração, a minha verdade em Cristo. Então, eu sou um cara que eu não mudei por causa da religião. Eu brinco, eu divirto, eu converso como um ser humano comum, eu me visto como um ser humano comum. Sim. Se você olhar qualquer ser humano na rua, é as mesmas roupas que eu uso. Estiloso, né, pai? Esqueça. Obrigado. E aí, poucas pessoas sabem, Nicolas, que eu vim da moda. Então, eu gosto de moda, é uma paixão que eu tenho. Eu trabalhei em lojas de moda. Então, vamos lá. Eu sou filho de Dona Mary Lutz e seu Ad. Ela tinha uma loja de roupa. Então, por anos, eu dormi e morei num quarto que o meu armário inteiro era o estoque da loja. Eu dormia sentindo cheiro de calça jeans. A minha avó, eu falei que eu sou filho, mas na verdade eu sou neto. Isso é minha avó materna, Mary Lourdes, e sou dono de loja lá em Carangola, chamava Ruth Modas. Eu sou neto da minha avó Abigail, que era costureira. Ou seja, a minha avó materna e a minha avó paterna, as duas mexiam com roupa. Aí eu começo a minha jornada no mercado de trabalho. Vou trabalhar no Shopping Cidade, lá em Belo Horizonte, na Taco, que é uma loja de roupa, vender roupa. Saio de lá, vou para GWP Representações, aí eu representava Headley, representava Triton, Shop 126, Espaço Fashion, Yachts Denny. Resumindo, eu ficava dentro de um showroom com modelos, meninas, homens, apresentando as coleções para os lojistas. Sim. Aí acabava a época de showroom, eu tinha que ir para a estrada e fazer um apanhado e avaliar novas lojas, novas boutiques. Pronto, saio disso, meu pai dá uma loja de roupa feminina para mim e para minha irmã cuidar, que chamava Carol Modas. Ou seja,
eu vim desse mundo, eu vim desse mercado, e depois eu lanço a Thanks God. Então, ou seja, eu amo moda, eu gosto de moda, eu pesquiso sobre moda, todo documentário de moda eu já assisti. Aí vai vir um cara da igreja que não concorda, cara, o problema é dele. Sim. Não tem como ele modelar quem eu sou a minha vida inteira. Você entende? E olha que eu abro mão de muita coisa da moda, porque aí já é escândalo. Com certeza. Então hoje tá na moda pintar uma unha, os caras estão na moda pintar um cabelo, homem de cropped. Tudo bem que aí eu já não sei qual é a parada, né? Eu tô sem dinheiro pra pagar advogado, então eu vou ficar de boa nesse Mas comentário. o que eu tô te falando é o seguinte, nem tudo da moda eu sigo. Não dá pra seguir 100% da moda, porque a moda tem um lado perverso, Sim. tem um lado satânico mesmo, tem marcas que se declaram satanistas mesmo, tem muita mensagem subliminar, tem muitos pontos de contato, tem pactos espirituais. Eu mexi com libertação a vida toda, eu vim desse ambiente, eu vim de uma igreja de batalha espiritual. Mas o que é bonito é bonito. Yeah. O que é belo é belo. E eu admiro. Isso eu admiro, por que não tentar ser assim? E tá tudo bem, por que não se vestir bem? Por que não usar o que você gosta? Claro, nada que vai gerar escândalo nas pessoas, né? Mas por que pastor ele tem que ser aquela pessoa só de terno e gravata? Sim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com pontos em que ela pode te julgar, ela pode te criticar, do que com a real mensagem que você tem para entregar. Por quê? Porque o foco não está sendo de fato Jesus. O foco está sendo, ok, deixa eu ver, analisar pontos, porque aí depois eu posso falar, eu posso focar, posso comentar. Muitas vezes é porque as pessoas, o pastor Anderson diz muito isso, as pessoas entram na igreja, mas elas não entram no culto. Yeah. Entende? Então, quando você entra na igreja, você vai ficar disperso, vai conseguir olhar de tudo. E igreja é um hospital. São pessoas doentes, são pessoas que têm problemas, têm traumas, têm dificuldades, estão o quê? Ali o quê? Buscando Jesus. E crendo que através de Jesus, muita coisa elas vão ser libertas. Mas se você não entrar para o culto para enxergar Jesus, você vai começar a enxergar os defeitos das pessoas. E assim, vamos olhar pelo lado cultural. Como que um culto na África as pessoas se vestem? Para nós seria um escândalo. Com certeza. Roupas super coloridas, tecidos totalmente diferentes, cortes totalmente diferentes. Se você for num culto indígena, e é um culto, Sim. e é o mesmo Deus. Se você for num culto em Israel, você vai ver todo mundo tampado do pé à cabeça, porque são ortodoxos, porque tem uma influência muito grande do judaísmo. Então vê que tudo é cultural. Então, cara, se é cultural, não é bíblico. E eu sou um cara muito livre da opinião pública. Como eu sou muito livre da aprovação, como eu sempre fui já julgado desde criança, sempre fui diferente desde criança, sempre fui o ponto fora da curva por causa do TDAH, depois, futuramente, por causa da droga, lidar com crítica, com rejeição e com apontamento, com afronta, para mim é um ambiente muito natural. Então, para mim, cara, continuar vestindo o que eu visto, aí eu até brinco. O que você prefere? Um pastor com a calça apertada ou um pastor com a calça larga? É o povo. Então, entre aspas, eu prefiro usar o oversize, que é totalmente largo e não marca, né, nada do meu corpo, do que vir com aquelas roupas tudo chupada. Yeah. Então, assim, eu não gosto de terno, eu uso. Por exemplo, eu prego algumas Assembleias de Deus. Eu uso terno. Eu tenho bons ternos. Eu tenho boas camisas sociais, mas eu não gosto. Me aperta, me espreme, me deixa desconfortável. Eu gosto de andar de moletom, gosto de andar de malha. Esse é o Pedro. Essa é a minha verdade. Agora, por exemplo, eu fui receber uma premiação em Dallas, no Texas, no CFNAI. Cara, não dá pra chegar lá de oversize. Eu também tenho noção. Com certeza. Inclusive, um princípio da moda é ler o ambiente. Um princípio do estilo você está indo para onde? É para um churrasco? É passear de lancha? Tem coisa que cabe na igreja, no culto. Tem coisa que cabe aqui, como a gente está no encontro aqui dos homens, no retiro. Sim. Aqui, se o cara chegar aqui de meia, de chinelo, tá tudo bem, nós estamos num ambiente muito reservado, não é verdade? Então, eu acho que o que mais importa é estar bem vestido, estar com decência, não estar escandalizando, não estar sendo vulgar, não estar a sua roupa chamando mais a atenção, o jeito de vestir não está chamando mais a atenção do que Cristo que deve aparecer. Isso é importante. Sim. E eu vou ser aquele cara que vou conectar com o Nicolas, que a priori a religião dele interna julgou, mas depois a essência dele como ser humano falou, cara, eu gosto desse cara. Yeah. Ele é igualzinho eu. Então eu tenho tentado ser o máximo transparente e viver uma vida comum, uma vida normal. Eu sei quem eu sou. Sim. Bacana. E esse lado da moda, cara, dá pra até evangelizar.
Eu esqueci o nome do pastor americano agora. Eu vi um vídeo dele esses dias, ele comentando. Ele é muito estiloso, muito estiloso. E ele vai em vários eventos de moda. E ele fala assim, eu já ganhei várias almas nesses eventos de moda. A repórter perguntou pra ele, como? Eu falei assim, eu vou muito bem vestido, umas roupas da minha marca, bem diferente. E os pessoal chega até mim e começa a elogiar. Eu começo a falar como que foi feita, como foi o processo. E aí eu acho um caminho para falar sobre Jesus. Fear of God. Também. Essentials. Sim, Essentials também. É nessa pegada. Temor a Deus. É uma das maiores marcas do mundo hoje. Amo. A Louis Vuitton chamou o dono dela para uma collab, né? Para fazer uma participação. Sim. Um cara cristão, congrega na Mosaic, confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador e está totalmente inserido no mercado da moda. Como a sua marca também, né? Ele foi muito inspirado no conceito dele, né? Apesar da minha marca ser mais antiga que a dele. Só que aí quando a dele surge, eu reformulo a minha marca. Benção. Mas o nome, a inspiração, é para a gente levar uma mensagem evangelística, né? Igual o Guilherme teve aqui, que tem a marca da paz. Sim. Né? É uma mensagem evangelística, sempre tem um versículo bíblico, sempre tem uma coisa ali subliminar, mas que aponta para a mensagem de Cristo. A ideia é essa. Maravilhoso. Quando que você foi na igreja? Boas Novas, eu fui em 2023 ou 2022. Tá explicado. Porque até o Nicolas ir lá, ele só usava calça canela e apertadinha. Então hoje ele usa calça larga já. Então, aquele que ele criticou um dia, ele pegou como referência. Foi liberto. Olha só, eu olhei assim, eu falei, cara, o cara de cabelo pintado, você lançou Nevô. Eu tinha platinado. O loirão, eu falei, cara... Hoje eu não faria mais, por causa da idade. Sim. Mas naquele momento eu platinei. Foi top. Eu olhei assim, um cara de calça rasgada, Jordan, eu falei assim, eu gostei do tênis do Varão ali. Eu falei, o cara tá pregando, velho, porque, assim, não é comum a gente ver. O Nicolas é o nosso modelo aqui. Hoje é um pouco mais normal, né? Hoje é um pouco mais comum. Hoje você vai ver vários pastores aí em grandes igrejas, em grandes churches, big churches, já usando. Porque não tem jeito, a moda, ela é criticada no início. Toda tendência, ela vai ser primeiro criticada. Eu lembro quando surgiu meia soquete, né? Usar o tênis sem meia. No início, eu metia o pau. Pô, coisa ridícula, cara sem meia. Não dá não, velho. Aí depois, o mundo inteiro, né, usando um tênis sem meia. Então, cara, a gente tem que tomar cuidado com os pré-julgamentos, porque lá na frente, aquilo que eu julguei, eu posso estar fazendo. Com certeza. Né? Pastor, em falar em críticas, cara, um tempo atrás, rolou um vídeo no Instagram aí. Eita, mas antes de você fazer essa pergunta, eu acho que vai ser gancho para ele poder responder. O Nicolas gosta da polêmica também, tá vendo? O Nicolas gosta da polêmica. Eu ia perguntar algo parecido com isso, mas você já vai conseguir responder duas perguntas ao mesmo tempo. Nesse mundo hoje, né, que a gente vive, de redes sociais, de internet, a informação chega muito rápido para as pessoas e tudo se viraliza muito rápido, né? Em que momento que você viralizou? Você passou a ser conhecido? Porque eu tava olhando aqui, eu até falei, hoje você tem 498 mil seguidores no Instagram. Em que momento aconteceu esse boom? Eu trabalho na internet desde 2017, produzindo conteúdo intencional para levar mensagem, para evangelizar, para provocar o pensamento religioso e também para apresentar aquilo que eu creio, o nosso ministério. 2017 nada aconteceu, continuei trabalhando, 2018 fiz live com 10 pessoas, com 15 pessoas. Na época do lockdown da pandemia, eu já tinha na nossa igreja um sistema de transmissão montado. Isso me ajudou muito, porque poucas igrejas já tinham uma estrutura que eu tinha na época. Então ali a nossa igreja começou a se posicionar dentro de Belo Horizonte, apenas local. O povo começou a ver que tinha uma igreja que estava rolando culto, que tinha culto ao vivo, né? Depois, quando voltou parcelas, né, fracionado, o povo começou a vir em massa, em peso. Ok. O meu Instagram, em 2022, 2021, 2022, eu tinha ali 50, 60 mil seguidores, que não é ruim, é um número ok, né? Já tinha algum conteúdo ou outro bom. Mas eu começo agora a investir em equipe, trazer filmmaker, trazer social media, começo a desenvolver conteúdos. Eu monto toda uma estrutura de live do culto da igreja, primeiro, para que aqueles membros que estão em casa possam ter a melhor experiência possível acompanhando a palavra, não perder os cultos. E segundo, pensando sim no que a gente vai fazer pós-culto com isso, né? Então, a gente fala que hoje a internet ela pode se tornar um maior ministério evangelístico se você souber usar. Antigamente, se bater de porta em porta, levar um folheto, ir na praça pública. Hoje, cara, dependendo do vídeo que você fizer na internet,
Ixi. Um conteúdo bem produzido, você fala para uma nação inteira. Sim. O mesmo vídeo de 1 minuto e meio, de 2 minutos, agora o Reels liberou 3 minutos, né? Aham. Você pode falar, como eu já falei, em um único vídeo para 11 milhões de pessoas. Sem falar que outros Instagrams começam a compartilhar. Bom, eu faço um vídeo, cara, falando da macumba. Comparando o macumbeiro ao cristão no sentido de intenção de coração. Falei, cara, nem todo macumbeiro é tão mal. Por quê? Porque às vezes a religião dele é a macumba. Mas ele pode ser uma pessoa maravilhosa, um coração incrível, que não deseja mal a ninguém, que não tem inveja de ninguém, que não faz nenhum trabalho de magia, de feitiçaria contra alguma pessoa. É apenas a religião dele, que é o que ele crê. Aí eu falei assim, se um macumbeiro chegar aqui, você sabe que ele é macumbeiro, e ele te der um doce, você come, aí o povo gritou, tá amarrado, tá repreendido. Eu falei, tá vendo? Você está pré-julgando que por causa da religião dele é uma pessoa má. E quem te disse que os crentes não têm inveja, Meu Eita. Deus. não tem rancor, não É tem forte. mágoa, não tem vingança? Você está dizendo que a religião está acima do ser humano e não está. O que Jesus mais tentou nos ensinar é que o ser humano está acima da religião. Aí os macumbeiros ficou doido. Aí, meu amigo, tudo é diferente na minha vida, eu queria entender isso. Meu Deus, será que metade dos seguidores que são macumbeiros São. Metade não, mas eu posso te falar sem medo de errar, um terço. Por que eu posso falar sem medo de errar? Porque no prazo de 2 semanas eu ganhei 80 mil seguidores. Uau. O meu Instagram, cara, eu abria, tipo assim, agora tá com 40, 70 mil. Amanhã tava com 80. Amanhã tava com 85. Amanhã tava com 90 e poucos. cresceu muito rápido. Foi muito rápido. E dali em diante, o que eles fizeram? Várias páginas de Instagrams gigantescos da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, começaram a pegar o meu vídeo e colocar assim, escutem o que esse pastor falou. Diz que no TikTok, eu não tenho TikTok, diz que no TikTok tem um Instagram aí, que ele foi muito mais de 10 milhões de views, o meu vídeo. Uau. Teve uma blogueira, eu não me lembro o nome dela agora, que ela pegou o meu vídeo e publicou, porque ela era dessa religião, só que eu tô falando de uma mulher que tem 10 milhões de seguidores. Então aquilo ali, cara, impulsionou assim. Primeiro as pessoas queriam me ouvir. Esse pastor prega coisas diferentes, ele pensa fora da caixa, Sim. ele tem diálogo, ele respeita a fé alheia, ele não é um cara agressivo com outras religiões. Eu sou um cara que eu instigo as pessoas até da minha religião. Né? Eu sou um pouco provocador, né? E dali em diante, cara, abriu a porteira. Meu Deus. Por incrível que pareça, foi assim. E aí te mandar uma mensagem? Não, te aí mandar eu um brinco, DM? porque eu nunca recebi tanta axé na minha vida. Eu recebi mais axé do que a paz do Senhor. Entendeu? Inclusive, quando eu tomei muita porrada agora na polêmica, eu recebi mais apoio. Não vou falar mais porque eu vou estar pecando contra a minha igreja. Tirando a minha igreja, eu recebi mais apoio dos espíritas do que dos crentes. Meu Deus. Ok, momento polêmico Cara, então, vai lá, Nick. É sério mesmo, Sério, pastor? sério, a nossa comunidade, infelizmente, irmão, não vou falar dela toda, porque tem pessoas incríveis, seres humanos maravilhosos, e eu recebi muito amor. No meio das polêmicas, eu recebi muito carinho, muito afeto. Pessoas, pastor, a gente te conhece, a gente conhece um pouco do seu ministério, ainda que você tenha errado, isso não te resume, isso não te diminui, mas eu vi o ódio, cara. Eu vi o ódio nas pessoas, eu vi o ódio no linguajar cristão, eu vi cristãos me desejando morte, me E até desejando... hoje, né, pastor? Até hoje. Você mostrou mais Hoje eu te cedo mostrei. ali, sim. Tem 3 meses que aconteceu, hoje eu recebi uma mensagem, né? Então, eu fui afrontado, fui julgado. Mas assim, não é coisinha pequenininha. Foram pastores, foram áudios, pessoas que mandam áudio, você é um verme, você é a vergonha do evangelho, você é um merda, você deveria ir pro inferno, o inferno já tá te esperando. Mensagens assim, de que o que acontece ruim na minha vida é bem feito porque você merece isso mesmo. E tantas outras coisas que a gente vai ouvindo, cara, de pré-julgamentos, ou de pré-julgamento não, de julgamento mesmo. Porque a pessoa nem te conhece. Sim. Ela não sabe se você é uma pessoa honesta, desonesta, se você dá o cano, não dá o cano, se você trai, Sim. não trai. Ela só viu um vídeo. E outra coisa também. O senhor sempre fez esses eventos de graça na igreja. Uma vez que vai cobrar uma área VIP ali, os Deu pessoal todo esse acha... problema. Dá esse BO todo, cara. É. E como é que você lidou com isso? Como é que foi? Então, vocês já querem passar pra polêmica. Bora pra polêmica. Não, mas não é porque a gente... Claro, brincadeiras à parte, não é que a gente gosta de polêmica, mas foi algo que aconteceu e é mais uma oportunidade. Claro, né, eu sou super empático isso. se explicar, mas também é porque eu acho que existe muito mimimi, porque ser cristão, na verdade, não se tornou mais uma decisão de fé, se tornou uma moda. Uhum. Então as pessoas, elas se dizem cristãs mesmo para dizer assim, não sei se é para pôr um pezinho lá na salvação, eu não sei exatamente o porquê, mas realmente virou uma moda, porque não condiz esses julgamentos, mesmo que se o senhor tivesse errado,
acontecer. Eu não creio que um pastor de verdade, um diácono de verdade, um membro, um líder de uma igreja de verdade vai pegar o seu Instagram e vai mandar uma mensagem e vai xingar e vai proferir essas palavras de tão baixo calão. Não condiz, onde deveria ser o contrário. Deveria ter um apoio, não um apoio que se fosse algo errado, mas um apoio que fala assim, ó, a gente tá junto. Eu vou orar por você, mesmo que se tivesse errado. Vamos lá, primeiro ponto. Eu não fujo à minha responsabilidade, eu acho que eu errei. Então fique já claro que depois que passa tudo e você analisa os fatos com calma, eu tirei férias logo após. Graças a Deus eu tinha férias. Eu vim pra América, fiquei 15 dias em Orlando e Miami. E como eu fiquei sozinho, só eu e minha esposa, mais ninguém, eu pensei muito no fato. E eu comecei a analisar o que me levou até o fato. O que estava de errado na nossa igreja, como estrutura. Então, por um lado, me fez pensar, e eu não acredito que eu usaria o termo VIP, eu não usaria o termo prêmio nunca mais. Ponto. Você se arrepende do evento? Não. Você se arrepende de cobrar? Também não. Eu vou te explicar o porquê que eu arrependo do prêmio e do VIP, mas não me arrependo do evento. Primeiro, me classificaram como se eu estivesse vendendo a igreja. Ali não era culto. Culto é ao Senhor. Vamos lá. O cara pode cobrar a entrada de um cinema para um filme cristão. A gente sabe que o filme é cristão. Sim. E pode cobrar a entrada de um cinema. Isso é entretenimento gospel. O cara pode cobrar um livro. Ah, mas eu tô levando conteúdo, mas você pagou e alguém ganhou dinheiro. Pessoas não pensam que alguma editora ganha muita grana vendendo Bíblia. Sim ou não? Claro. Sim. É um comércio, mas é um comércio lícito. É um comércio legal. A ira de Jesus, quando ele destrói os cambistas, é porque ali existia um comércio ilegal. O sacerdote pegava o dinheiro do sacrifício, o dinheiro da oferta e não matava o animal. Aí tem que estudar um pouquinho de cultura judaica, para entender o mundo judaico. Porque o próprio Deus é que ensinou no Antigo Testamento, pega o dinheiro, compra o animal e mata o animal. Para você não ter que trazer um animal lá da sua fazenda, ter que andar quilômetros com o animal. Então, o corbão, ser o corbão, é um animal sem defeito, é um animal que só o sacerdote podia falar, cara, esse animal é um animal pro sacrifício. Isso era pago. Você pagava para ter a remissão do seu pecado. Cara, o que Jesus faz? Jesus agora paga, continua tendo que pagar. Ele paga pela remissão agora do meu. Então, no quesito pecado, tá pago. Amém ou não amém? Fora isso, não tá em nada pago. Se quiser uma boa banda, se quiser um bom som, se quiser um bom telão, aí a pessoa quer ter uma mega experiência de evento cristão. Eu sempre fui um cara irado, porque no mundo eu vi eventos gigantescos, experiências incríveis. Você chega na igreja, tudo mal feito, sim. Pelo menos era, agora não. Tudo mal feito, tudo muito simplório, som ruim, sabe? Instrumentos às vezes precários. Uma banda ou outra tinha um patamar mais elevado, mas de forma geral a igreja sofreu. Não tinha mentalidade de investir, porque os próprios membros não deixavam. Sim. O meu antigo pastor, ele fala que quando ele reformou o banheiro da igreja, ele perdeu o membro. Meu Deus. Porque o povo falou que estava ostentando. Cara, ele colocou no banheiro da igreja, ele não colocou nem no banheiro da casa dele. Ele colocou mármore no banheiro da igreja, para os membros usar. Teve membro que saiu da igreja e falou assim, você com desperdício de dinheiro, está rasgando dinheiro. Então, primeiro ponto, eu separo muito o que é a comunidade de fé. Eu faço gabinete gratuito. Curso de batismo é gratuito. O nosso curso para iniciar a vida cristã, chamada Vida com Propósito na Igreja, ele é gratuito. Eu nunca cobrei uma oferta, nunca. Cheguei e falei assim, eu só vou na sua igreja se você me der tanto, porque eu não sou itinerante. Eu sou pastor local. Eu vou em lugares que tem propósito e tem aliança. É diferente. Todos os nossos cultos, todos, é 100% gratuito. Alguns eventos, pequenos eventos, num programa de 12 meses. 2 ou 3 eventos no ano inteiro. É pago. Esse evento, ele ficou em quase 700 mil reais. Meu Deus. Foi feito no Expo Minas, para 6 mil pessoas. Nós não colocamos cadeira plástica. Foi a melhor cadeira do mercado. A melhor, a mais cara. Quase R$8 a unidade. Aí eu negociei e caiu para 5 alguma coisa. A plástica era 2 conto. Aí eu pego a melhor cadeira, porque eu quero dar a melhor experiência. Só que aí a minha equipe me fez uma sugestão. Pastor, até então o evento era 100% gratuito. Poucos dias antes do evento, era 100% gratuito. A minha equipe falou, pastor, como é que tá o caixa? Eu falei, tá ruim. Vai apertar, vai sangrar o caixa, vai usar todo o dinheiro que tem no caixa. Nós vamos ficar sem caixa. Pastor, então vamos fazer o seguinte, vamos cobrar só 20% das inscrições, libera 80%. Sim. E esses 20% paga para que todo mundo possa usufruir. E eles vão ter que ter algum benefício. O cara tá pagando, você dá um benefício para ele. Com certeza. Surge, então, numa reunião,
que eu não estava nessa reunião. A nossa igreja cresceu tanto, eu confio tanto na nossa liderança, que tem muita coisa que eu não participo mais. Inclusive, uma dessas reuniões eu estava em Dallas. Eu estava lá no Cefenai. Surge o termo VIP e Premium. Por quê? Porque o cara que cuidou dessa parte da venda dos ingressos, ele veio do mundão, ele mexe, ele foi promotor de evento, mas ele é um novo convertido. Acabou que a equipe não teve a percepção Misturou, né? de que o nome era um nome secular. E eu também continuo concordando, cara. Na igreja não tem que ter vara VIP. Não pode ter segregação na igreja. A gente não pode criar um clima de disputa. Cara, o cara já sofre tanto rejeição no mundo. O cara já sofre tanto exclusão social no mundo. Para ele ver exclusão social no mundo, mas agora eu posso fazer mais uma polêmica em cima? Eu queria saber desses pastores que eles reservam todos os bancos lá da frente só para os empresários. Eita. Não é área Forte, VIP. hein? Só não pôs o nome, querido, mas o seu coração é igual. Então é muito fácil falar do pastor Pedro, porque minha cara estava lá para todo mundo ver, e o vídeo realmente foi ridículo, mas um tanto de igreja que eu conheço, que os primeiros bancos não chamam área VIP, mas está reservado. Reservado para quem? Para os melhores empresários da igreja. Eu desafio qualquer pessoa a falar em 12 anos que lá na nossa igreja os melhores bancos é para os ricos. Eu desafio. Na nossa igreja funciona o seguinte, os primeiros, só os primeiros, é dos pastores que vão estar servindo ao culto. Pastor que não está servindo ao culto, ele não tem direito nem no estacionamento, nem no lugar. Qual exemplo ele está dando para a igreja? Se ele quiser, chega cedo. Oh, yeah. Já cansei de fazer reuniões e reuniões para ensinar a nossa liderança. Vocês são exemplo. Se vocês chegam depois de meia hora começou o culto e sentam no primeiro banco, eu estou dizendo para as pessoas que aqui não tem ordem, que aqui não tem princípio de horário, de quem dá valor chegar cedo. Então, eu sempre fui contra essa cultura, cara. O que me doeu, sabe o que me doeu nessa polêmica? O que me machucou muito? Eu fui o cara contra essa cultura. Mas em algum momento, por uma pressão financeira que eu nunca tinha passado, por um estresse financeiro que eu nunca tinha enfrentado, eu cedi algumas coisas pensando no bem comum. Momento nenhum pensei em lucro, não tem lucro em evento. Eu abro, Só gasto, cara. eu posso mostrar todas as notas fiscais, junto a testemunhos que elas que cuidam disso. Tiago é o nosso financeiro, Natal é o nosso financeiro. Ok? Eu posso pegar as notas do próprio Expo Minas e mostrar quanto que nós arrecadamos. Resumindo, nós arrecadamos R$400 mil, somando todas as inscrições e a grande oferta que arrecada no dia, tinha 6 mil pessoas, e o evento ficou em R$650 mil. Ou seja, ficou negativo, Caixa. E eu já sabia que ia ficar, Jesus. porque a gente já tinha feito outros 2 mega eventos Nesse no mesmo patamar, ano, sim. no mesmo ano, no mesmo patamar. Eu já sabia. Mas a gente não enxerga como prejuízo. Por que a gente não enxerga como prejuízo? Porque quantas almas são ganhas ali? Sim. Yeah, aleluia. Quantos novos membros também são É um formados? investimento. Né? É um investimento a longo prazo. Quantas pessoas que nesses grandes eventos vão porque foi convidado pela esposa, pelo marido, pelo filho, já que é um grande evento e vai ter um negócio assim, os caras vão. Às vezes é um culto comum, um culto normal, não vai. Então, evento vem de eventualidade. É uma eventualidade. Errei no termo prêmio, errei no termo VIP, errei no pitch de venda, que eu fui muito influenciado no momento pela pressão financeira e pela minha equipe de mídia, que foi falando assim, faz assim, faz assim. Eu sou muito possível, sou sanguíneo, fui fazendo. Eu não tinha dimensão, cara. Até então eu nunca tinha sido cancelado, até então eu nunca tinha sido eu não tinha passado por essa exposição. Mas a gente pega exatamente o mesmo time que a Lagoinha. Eu não sou pastor da Lagoinha, me atrelaram como se fosse pastor da Lagoinha. Em vários Instagrams me divulgou como pastor da Lagoinha, né? Peço até perdão aos irmãos da Lagoinha, porque às vezes eu joguei até uma bomba pra cima deles, que nem era deles, apesar... Isso talvez é porque foi muito próximo, né? Foi. O evento que houve também na Lagoinha, com a cobrança de lugares à frente. Foi exatamente na mesma época. Foi pra virada de ano. Foi pra tudo, virada de ano, né? E o André Valadão já defendeu publicamente, estou falando, citando o nome dele, porque ele já fez isso publicamente, ele já defendeu a visão dele. Por que ele colocou área VIP, né? Que na verdade ele não chama de VIP, é área reservada. Sim. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu, Pedro e Daniel, na Boas Novas Church, dia de culto, isso não existe. No evento, a gente separa por setores, porque quem paga mais tem direito a mais benefícios. E quem paga mais está oferecendo a possibilidade de você, primeiro, realizar o evento. A gente tem que lembrar que a gente não tem patrocínio. Os big eventos aí no mundo têm patrocínio. As grandes marcas põem dinheiro As com marcas força. que pagam, na verdade, o custo. Segundo, não tem R$1 público. Que todo mundo sabe, quem é bom produtor de evento, pega dinheiro, verba pública, a prefeitura paga, Ministério da Cultura paga. A igreja, cara, só tem a igreja. Então, o que a gente tenta fazer, de forma inteligente, é empreender para que não sobrecarregue o caixa da igreja. A gente tenta achar soluções financeiras para não ter que fazer pedido louco de oferta, desespero em cima de púlpito.
O que a gente sempre defendeu é equilíbrio nas finanças da igreja, para a igreja não tirar o dinheiro que é de uma ajuda social, de um aluguel, de um salário pastoral, para fazer evento. Eu jamais vou deixar alguém da minha igreja passando fome e necessidade para pagar cachê de cantor e de pregador. Não vou. Não é da minha política. E, infelizmente, eu fui exposto para o Brasil de uma forma escrachada, deplorável. Também entendo que faz parte da ascensão, faz parte. Tem um bônus de ser famoso, de ser conhecido, reconhecido. Tem um bônus. Então também aceito o ônus. Eu aceito o ônus. Uhum. Só que eu acho que teve uma medida desproporcional de quem não me conhece. As pessoas não entenderam que eu sou presidente de uma igreja, tem muitas obras sociais, projeto na cadeia, projeto em clínica terapêutica, não conhece o meu caráter. Mas, contudo, eu acho que também não tem como reter isso. Porque o vídeo, quem assiste só o vídeo, causa indignação. Sim. Eu concordo com isso. Depois eu vendo o vídeo várias vezes, com outro olhar, eu falei, putz, mano, que merda que eu fiz. Olha aqui, eu falando da área VIP, eu ir lá imitando, porque é o meu jeito, cara. A bicicletinha. Eu dando tchau na bicicleta. O meu pitch é muito agressivo. Eu sou agressivo na área, eu sou vendedor, fui vendedor. Então eu acredito que essa polêmica toda serviu para me amadurecer, para me fazer ter mais cautela e prudência quando for se tratar de qualquer coisa da igreja, mas também me veio mostrar que a internet é um tribunal injusto, a internet é o tribunal do ódio, a internet ela é um tribunal que ela pode matar o emocional de alguém se essa pessoa não tem um nível de preparo que eu tenho. A internet ela usa medidas desproporcionais. Eu pedi desculpa, eu me arrependi. Pergunta se alguém teve coragem de falar, pastor Pedro se retrata e reconhece uma falha. Pergunta se algum desses Instagrams que ama, porque agora tá na moda, eu vou falar. Agora qual é a moda? Esses caras que nunca tiveram like, nunca tiveram moral, não tem visualização nenhuma. Eu posso bater no peito e falar, eu tenho 500 mil seguidores, irmão, pregando o evangelho. Aleluia. Amém. Eu tenho 500 mil seguidores falando de Jesus. Não é fazer uma fofoca. Não é fazendo fofoca, não é pegando corte de alguém que falhou, não é pegando roupinha de alguém de marca, não é pegando igreja que caiu em escândalo e fazendo reações em cima. Você, pra mim, falta ter ministério e chamada. Porque se o seu ministério só cresce em cima da queda de alguém, você é urubu. Vai direto pro inferno. Não, eu já vou falar logo. Então, assim, aceito a exortação da igreja brasileira. Aceito os bons conselhos da igreja brasileira. Peço perdão à igreja brasileira. Agora, uma meia dúzia de gente que todos os dias vive por pesquisa. Quem é o próximo pastor que vai cair? Quem é a próxima igreja? Não vou falar nada, não. Vou deixar Deus trabalhar. Vou deixar, os anos vão dizer. Meu Deus. Deus do céu. Pastor, É forte. para encerrar, né, está chegando já ao fim, eu queria te perguntar, nessa caminhada cristã, né, porque às vezes as pessoas acreditam que o pastor ele tem que ser santo, que o pastor não tem problema, que o pastor não peca, que o pastor não erra, que o pastor não fica nervoso, enfim, que pastor nada, né, ele é um santo ali e tudo mais. Em algum momento o senhor, por conta da pressão das pessoas, do ministério, porque as pessoas só vão à igreja às vezes no domingo, em dias de culto e acham que é só aquilo ali, acabou, mas não, né? Gerir uma igreja é um desafio muito grande. Gerir os conflitos, os problemas das pessoas é algo muito grande. Se não tomar cuidado, você pega para você mesmo. Você já pensou em desistir em algum momento? Já. Hoje não mais. Hoje é muito difícil a palavra desistir vir na minha mente. Porque eu não nasci para fazer outra coisa a não ser pregar o evangelho. Muitos empresários me chamam para ser sócio das suas empresas, eu não entro. Muitos. Por causa que eu sou especialista em brand, em marketing, em venda, né? Em gestão de pessoas, em liderança. Porque todo bom pastor ele é um bom líder. Fato. Toda grande igreja tem uma excelente administração. E tem um pastor ali cuidando. Mas eu entendo, cara, que tem muitos bons empresários. Tem grandes empresas, tem grandes líderes que foram chamados por Deus para esse propósito. Eu tenho um propósito muito específico no reino. No reino, eu acredito em vários dons, em vários ministérios. E o meu ministério não é de produzir riqueza. O meu ministério é de te ajudar a produzir riqueza. Né? Eu sou um sacerdote, eu sou um pastor, eu sou um profeta. Então, eu sou aquele que anuncia o reino de Deus, o amor de Deus, a salvação, a cura, a libertação. Esse é o meu propósito. E nisso aqui Deus tem me prosperado muito para a glória de Deus. Através de curso, de mentoria, de livro, o próprio salário da igreja. Mas assim, no início, cara, quando... eu já cansei de pensar em morar nos Estados Unidos.
Cara, eu não tinha dinheiro pra pagar um aluguel de R$1.400. Da igreja. O meu era R$500. Eu morava num barracão lá na Aparecida. Eu deixei, Deus abençoe o irmão Dino, lá da Lagoinha, que me abençoou muito, deixou eu morar lá por várias vezes sem pagar aluguel. Eu cheguei a ficar devendo 3 meses pro Dino. Por quê? Porque eu botava todo o dinheiro na igreja, queria ver a igreja bem, painel, não de LED na época, painel de madeira, um projetor legal, um som legal, uma cadeira legal, e às vezes eu abri mão, cara, a vida inteira. Por uns 7 ou 8 anos eu abri mão de tudo meu pessoal para fazer pelo reino. Por isso que a igreja cresceu. Por isso nós temos uma estrutura hoje impecável. Deus honrando também. É Deus honrando também. Amém. Né? Então, gente, eu já pensei em desistir, já fiz vários propósitos para pedir a Deus uma visão. Eu já cheguei a falar com Deus, você me dá uma visão, você me mata. Meu Deus. Eu fiquei 21 dias no monte, cara. Me dá uma visão ou me mata. Porque eu tava doente. Eu tive síndrome do pânico. Eu tive gastrite nervosa. Eu tive princípio de depressão. Meu casamento quase acabou. Eu tive inúmeros problemas financeiros. Eu abri mão de vida social com a minha família, de ouvir de pessoas do meu sangue. Você prefere a igreja do que a gente. Você não dá valor pra gente. Seu negócio é só a igreja. Então, a igreja, ela pode se tornar um lugar doentio. Pode. Se você não tiver muita sabedoria, muito entendimento, muito discernimento do que Deus quer do homem. Então, por isso, eu hoje prego contra alguns sistemas religiosos que exploram o voluntário, que abusam da boa vontade das pessoas. Então, por exemplo, todo voluntário na nossa igreja, que a gente começa a perceber que ele gasta mais tempo na igreja que no trabalho dele, a gente remunera. Hoje a gente tem uma igreja só. Eu devo ter 40 pessoas fixas na folha. Uau. Nossa igreja tem 12 pastores, 9 são pagos. 9 de 12. Só tem uma igreja. E tem outra em Alfenas, mas ela não se mistura com o nosso caixa. Então, gente, já pensei em desistir. Agora, momentaneamente, por causa disso, não pensei em desistir. Eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei desanimado com muita coisa que eu vi. Gera uma certa revolta. Mas pensar em desistir, cara, não vou ser mais pastor, vou fazer o que da vida? Eu com 35 anos, tem 12 anos que eu só prego o evangelho. Então, cara, não faz sentido hoje pra mim desistir. Eu sei quem eu sou, sei do meu caráter, sei dos meus defeitos, tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma igreja que me ama. A minha igreja nessa crise toda, cara, me deu mais amor do que eu merecia. Meu Deus, que bênção. As minhas ovelhas, cara, me carregou no colo. Então, como que eu vou desistir se eu chego no domingo, tem gente sentada no chão? Um auditório que cabe 800, tem 1.200 pessoas lá dentro. Uau. Jesus. Como que eu vou falar de desistir? Eu seria um covarde, eu seria um irresponsável, cara. Então, o amor das minhas verdadeiras ovelhas, cara, me constrangeu a manter a minha cabeça erguida, a não me abater. Até vídeos que eu ia postar, eu falava com a equipe, não posta não. A minha equipe falava assim, mas pastor, nós chamamos por causa desse seu jeito. Mas pastor, a gente te admira exatamente por causa disso. Você vai deixar de falar a verdade que você sempre falou por causa de um momento ruim? Então, serviu de lição, mas desistir, vocês não vão me ver desistir, vocês vão ter que me engolir. Fala igual o Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. Aleluia! Nick, Glória tem a mais Deus. alguma pergunta? Cara, A gente até teria muitas perguntas, mas como eu disse, esse podcast ele tá meio itinerante, ele não acontece aqui, tá adaptado. O pessoal tá descansando e daqui a pouquinho a gente já volta com o pessoal pro salão, então já precisa encerrar agora. Sim. Pastor, obrigado pela Pastor, sua obrigado participação, pela sua experiência, Pode pela ir. administração que o senhor Ano deu que pra vem. gente, pancada aqui. ano que vem Deus- parte 2, hein? Com certeza. Eis-me aqui. Aí nós vamos falar já da sua família, vem nenenzinho por aí, Tá vindo. graças Glória a a Deus. Deus. É um testemunho muito forte Forte, também, mas poderoso. esse a gente vai deixar pra parte B, tá bom? Pastor, brigadão. Deus abençoe. Muito obrigado. Você, sua família, sua igreja. Te amo, cara, de Também verdade. te Você é amo, top, irmãozão. velho. Você é top. Obrigado, obrigado. Tá bom? E pra você, a nossa audiência, obrigado pela sua participação. A gente se vê num próximo episódio, em nome de Jesus. Tchau! Beijo.